chamado Abraão, servo do Senhor. Homem chamado Abraão, servo do Senhor. Da dolorosa levou seu filho ao monte Moriá. Homem chamado Abraão, servo do Senhor. Homem chamado Abraão, servo do Senhor. Da dolorosa levou seu filho ao monte Moriá. Teu chamado Senhor, sem reclamar, a Deus seu filho entregou como Abraão. Eu digo sim a ti, Senhor. Eu digo sim a teu chamado, Senhor. Faça de mim o teu embaixador. Eis-me aqui, completa a tua obra através de mim. Usa-me. Eu digo sim a teu chamado, Senhor. Faça de mim o teu embaixador. Eis-me aqui, completa a tua obra através de mim. Usa-me. Santos que sofrem, pois não conhecem ao Senhor. Peru, Colômbia, Arábia, Índia e Japão, clamam por salvação. Santos que sofrem, pois não conhecem ao Senhor. Venezuela, Espanha, Chile, Equador, clamam pelo Senhor. Teu chamado, Senhor, me entregar todo o coração da salvação. No mundo eu digo sim, Senhor. Eu digo sim a teu chamado, Senhor. Faça de mim o teu embaixador. Eis-me aqui, completa a tua obra através de mim. Usa-me. Eu digo sim a teu chamado, Senhor. Faça de mim o teu embaixador. Eis-me aqui, completa a tua obra através de mim. Usa-me. Onde me mandares irei, por montanhas, vales eu falarei. Vou orar, contribuir, se necessário eu irei. Eu digo sim a teu chamado, Senhor. Faça de mim o teu embaixador. Eis-me aqui, completa a tua A graça e a paz do nosso Senhor Jesus para você que nos acompanha nesta tarde maravilhosa de terça-feira. Eu sou o missionário Vitor Soares e você está no seu programa Missão Desafio em Ação, o nosso encontro semanal onde todas as terças-feiras nós nos encontramos para reunir e aprender um pouco mais sobre tudo aquilo que Deus tem realizado tanto dentro do Brasil quanto fora. Então fique à vontade. Hoje, como você pode ver, nós estamos dando continuidade à nossa série temática de entrevistas sobre o CFM Alpha. Estamos aprendendo bastante com várias pessoas, ex-alunos, diretores da nossa Missão Desafio. Nós já tivemos aqui o nosso querido pastor Paulo Fossa, já tivemos aqui também o nosso querido irmão missionário Samuel, que está conosco no Piauí.
né? Louvado seja Deus pela vida dessas pessoas que já se disponibilizaram a estar aqui conosco gravando. Já tivemos pessoas também das turmas de 2020, 2021. Nós tivemos um período maravilhoso de entrevistas com a Ariela e o Márcio, esse casal abençoado que estarão indo este ano para a nação do Camboja, no continente asiático. E hoje, dando continuidade a essa série, está aqui conosco a minha convidada desta tarde, a querida amiga Giovana Módula, aqui da nossa igreja OBPC no Mandaqui. Então eu quero estar dando as boas-vindas, Giovana. Seja muito bem-vinda nesta tarde ao Manhã Mandaqui. Olá, Vitor. Oi, todo mundo. Eu quero agradecer, né, a oportunidade que você me chamou. E eu quero também apresentar a minha pessoa. Meu nome é Giovana, sou aqui da Igreja do Brasil para Cristo, no Mandaqui. E eu quero agradecer essa oportunidade. Amém, coisa boa. A Giovana, queridos, vai estar conosco nesta tarde, compartilhando um pouco para ela sobre como foi a experiência dela no treinamento missionário, como é que está sendo esta fase de vida de preparação, de retorno à igreja local, para que você que está conosco em casa possa entender um pouquinho a dinâmica de um treinamento e como ele afeta, como ele impacta a nossa vida depois que nós passamos, durante ele. A gente vai entender um pouquinho de cada um desses processos. A gente já vem acompanhando ao longo das semanas, né? Graças a Deus, com essas entrevistas maravilhosas que nós pudemos ter esses dias, temos aprendido sobre como é essa experiência para várias pessoas. E nesta tarde, quem vai nos edificar com suas experiências é a nossa querida Giovana. Mas antes de começarmos o nosso bate-papo, eu quero te convidar, você que está aí na sua casa, no seu trabalho, a estar fechando seus olhos, se você puder, estarmos tendo um momento de oração, apresentando a Deus este nosso encontro que vamos ter aqui, que com certeza vai ser proveitoso para edificar a sua vida. Então feche seus olhos e oremos ao nosso Senhor Deus nesta tarde. Pai amado Senhor, Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos deu, Pai, o privilégio de estarmos despertos, Senhor, por mais uma manhã. Senhor amado, obrigado, Senhor Deus, porque nesta tarde, Pai, o Senhor nos concede este tempo precioso para estarmos reunidos, sendo edificados através da vida da missionária Giovana, Senhor Deus amado. Senhor, que o Teu Santo Espírito, Pai, abra, Senhor Deus, os nossos corações para estarmos recebendo, Pai amado, aquilo que a Tua filha tem, Senhor Deus, para nos edificar, Pai. Deus amado, que os corações dos meus irmãos que nos assistem nessa tarde estejam sendo aquecidos, edificados e impulsionados, Senhor, mediante o poder e a graça do Teu nome, Pai. Nos acompanhe nesta tarde, em nome do Senhor Jesus, Pai. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Giovana, você já se apresentou, você fez parte do treinamento missionário de 2022, correto? Isso mesmo. A turma de 2022, Giovana, eu lembro com muito carinho, a gente teve aqui como representante dessa turma o Samuel, né, que esteve conosco em um dos nossos programas, que está hoje na região de Lajeiro Branco, no interior do Piauí. E nós vimos naquele programa, falando um pouquinho da dinâmica do treinamento, que o treinamento ele segue uma regra diferente, né? Ele tem uma dinâmica própria de cada turma. Como é que foi para você saber da existência do treinamento missionário e como surgiu no teu coração o desejo de fazer o CFM Alpha? Acho que por ser parte do Mandaqui, missões para a gente era algo que a gente sempre ouvia falar. E surgiu no meu coração fazer parte do CFM Alpha foi, na verdade, num simpósio há uns 6 anos atrás. Só. E aí surgiu no meu coração, foi antes até de eu fazer a faculdade. E aí eu cheguei até aí na salinha do Alpha, fui conversar com a Gerciana. Só que aí eu não me senti preparada para ir. Porque uma coisa que uma vez o evangelista Edson Teixeira falou, que é importante sim, quem tem um chamado ir para o treinamento, sim, óbvio. Mas se você for também com uma profissão, as portas vão se abrir um pouco mais fáceis. Uhum. Para você entrar, dependendo do país, você consegue entrar mais fácil como profissão do que como missionário. Uhum. E aí, na verdade, eu falei isso no treinamento, né? Que eu fui como Jonas, eu quis fugir do chamado. Uhum. Mas Quantos não tem anos como. você tinha nessa época? Tinha 18. 18 anos. 18 anos. Uhum. E aí eu queria fugir, e eu falei, não é pra mim, não é pra mim. E aí fui, fiz a faculdade, terminei a faculdade de enfermagem, comecei a trabalhar normal,
E ainda lá, algo no meu coração. Mas eu mesma ignorava. Porque a gente fala, algo que eu aprendi no treinamento é Deus, ele vai chamar você independente de como você é, do seu jeito. E por eu ser muito tímida, eu falava, eu não sirvo para isso. E aí, no final de 2020, no comecinho de 2021, Deus me tirou do trabalho. Aconteceram vários problemas, eu fiquei 1 ano parada, sem trabalhar nem nada. E aí, um pouco antes do simpósio, 1 mês antes do simpósio, Deus, numa das orações, eu pedindo para Deus, abre as portas de emprego, estou sem trabalhar. Aí Deus falou assim, tá, mas eu não quero que você trabalhe. E aí? Deus me chamou na xixa, como eu gosto de falar. Deus me colocou contra a parede e falou assim, eu já te chamei, eu já te dei um chamado. Você vai continuar desobedecendo? E algo que está escrito na Bíblia que fala que a desobediência ela é como o pecado de feitiçaria. Sim. E aí eu falei, eita, eu acho melhor obedecer, não é mesmo? E aí, depois, uma semana, acho que foi uma semana ou 2 depois do simpósio, eu falei com o pastor Joel. Aí ele falou, fique em oração. E aí eu fiquei em oração. Porque eu também acho que quem envia, você não pode, tipo, eu tenho um desejo, eu vou por conta própria. Não, a igreja tem que enviar. Sim. Isso é algo muito importante. Eu quero até deixar como dica para você que tem um desejo missionário. Se você tem esse desejo, essa chama dentro do seu coração, converse com o seu pastor e vai orando, porque é tudo no tempo certo, na hora certa. Deus faz as coisas do jeito dele. É algo que a gente tem que aprender como cristão. As coisas acontecem do jeito de Deus. E aí, seguindo esse tempo de oração, um pouco agoniada, que eu sou um pouco ansiosa, Deus trabalhou na minha ansiedade. Nos 12 dias de clamor, que é algo corriqueiro das igrejas do Brasil para Cristo, Sim. o pastor João simplesmente anunciou, Giovana está indo para o Alfa. E você não esperava esse anúncio? Não, eu não esperava, porque eu falava, na minha cabeça, olha como a gente é, esse tempo do treinamento trabalhou muito na minha ansiedade. Porque Deus fala assim, não é no seu tempo, é no meu tempo. E aí eu falava, não, nem vou mais. Na minha cabeça, eu falava assim, Deus, você está zoando com a minha cara. Eu falei isso para Deus. Deus, se eu for para aí, Deus vai falar que eu vou. E nesse meio tempo, continuei procurando emprego, continuei seguindo a minha vida. E aí aconteceu todo o anúncio para ir para o Alfa. E aí eu fui para o Alfa, em 2022. E eu quero dizer algo, que o que todo mundo acha que é o Alfa não tem nada a ver com o que é o Alfa. É muito diferente do que porque a gente acha que é tipo algo mágico, assim, nossa, pá, no estalar de dedos, que você vai saber de tudo, que você vai ser a pessoa mais inteligente do mundo, que você vai ser o super missionário. Mas não existe super missionário. É interessante você falar dessa parte, desculpa só interromper. Você usou uma expressão que eu achei bem interessante. O que todo mundo acha que é o Alfa, não é o Alfa. Na tua visão, Giovana, o que é esse todo mundo acha que é o Alfa? E o que para você foi o Alfa? Como é que foi a tua experiência? Talvez a expectativa de ir. E depois que você foi, o que é que foi o Alfa quando você esteve lá dentro? Como é que você viu? Olha, uma coisa que muitas pessoas me perguntaram. Nossa, vocês estudam demais? Sim, a gente estuda, mas não é o tanto que todo mundo acha. As pessoas chegaram e perguntaram, nossa, você tem aula a madrugada toda, vira a madrugada estudando? Não. Não. Que é 24/7, só estudo, só palavra, só Bíblia, só... E às vezes não, às vezes é um culto doméstico. Participar de cultos domésticos faz parte do Alfa. E às vezes a gente não tem isso. Quem está de fora, eu pensando na Giovana antes, quem está de fora pensa, nossa, é aquela coisa santa, é um negócio meio que... do super crente, isso, né? Super crente. Não, são cristãos, é o que tem que deixar bem claro, são pessoas cristãs que simplesmente sabem que tem algo a mais, que Deus vocacionou elas para esse chamado missionário, e aí que a gente se aprofunda um pouco mais na palavra. É um mini IBPC.
Muito bom. Bem mini mesmo, que foca mais na parte de missão do que na parte teológica. Sim, E isso é outra coisa que interessante, né? também as pessoas acham, nossa, é Bíblia 24 horas por dia, 7 dias da semana, pergunta coisa de teologia, escatologia, que eu particularmente amo. Mas assim, nossa, todas as coisas da escatologia, e não, essa parte teológica, ela é profunda, mas não é tão profunda como o BPC, por exemplo. Muito bom. É interessante você falar sobre isso, porque assim, né? As pessoas acham que ser um missionário, eu quero fazer o Alfa, então eu tenho que ser um crente diferente de todos da minha igreja, eu tenho que ser o líder de alguma coisa, eu tenho que ser essa pessoa que se destaca em tudo. E muitas vezes o missionário não é aquele que se destaca em tudo, mas é aquele que tem, como você falou, né, um chamado muito presente no coração. É a vocação, né, que a gente fala Sim. lá dentro. Então, não é sobre o que você faz necessariamente, ou a tua capacidade, teu talento, teu dom, né, a força. Eu sempre gosto de usar a expressão a força do seu braço, mas é sobre quem você é. É muito mais sobre o caráter, né? Acho que tem nessa linha, É né? exatamente sobre isso. É muito mais sobre o caráter da pessoa, porque eu penso assim, eu pensei isso comigo quando estava no Alfa, que se Deus usou a mula para falar, ele pode usar qualquer um. E era algo que, particularmente, eu tinha muito com Deus, que eu falava assim, mas Deus, eu vejo fulano, ciclano, beltrano, que tem muita mais desenvoltura do que eu. Aí Deus responde o simples fato, tá, mas eu chamei você. E aí? Exato. E é realmente sobre isso. É realmente sobre você ter certeza e convicção que você foi chamado e vocacionado para isso. Eu acho muito legal isso. E aí, e no Alfa, ele não vai tipo, você ficou 6 meses no Alfa, você vai sair o super missionário. Não. Ele vai te dar as ferramentas. E você vai usar. É como na faculdade de medicina. Nem todo mundo que vai cursar a faculdade de medicina necessariamente vai ser um bom médico. Exatamente. E Entendi. até, por exemplo, nem que todo mundo que, usando esse exemplo da medicina, nem todo mundo que usa medicina que vai ser cardiologista. Deus, ele escolhe, usando isso agora na parte missionária, nem todo crente vai ser um missionário. Boa. Ele vai fazer a missão de Deus, que é pregar o evangelho. Agora, é interessante que é tipo tanto quanto. Tanto em, quanto em. É tanto em um lugar, quanto em outro, quanto em outro. E Deus, ele simplesmente chama. Sim. E às vezes a pessoa pode, sei lá, não... ela evangeliza no bairro dela, mas ela vai ser muito mais bem aproveitada em um outro lugar, porque tem uma facilidade de língua, de aprender língua, tem uma facilidade com criança que, às vezes, na igreja local ela não consegue, mas num bairro mais carente, ela tem essa facilidade com crianças que ela não tem na igreja local. Sim. Eu acho isso interessantíssimo, Giovana, quando você menciona a diferença entre missão geral, né, e você ser um missionário específico, no caso do Alfa, para preparo transcultural. Sim. Né, deixando claro que transcultural não significa necessariamente internacional. Né? Nós temos outras culturas dentro do Brasil, que se você viu o nosso programa, a nossa entrevista com o nosso missionário Samuel, você se deu conta disso, de que ele está na região do interior do Piauí, que, segundo o relato dele, é uma outra cultura totalmente diferente, né, Giovana? Então, Sim. ele relata que, por exemplo, a cultura nordestina, das tradições familiares naquele lugar, é muito intensa, é muito grande. A gente geralmente tem esse conceito, eu não vou para fora do Brasil, então eu não preciso fazer o Alfa. Quando a gente já viu que isso não existe, né? Não tem nada a ver. Porque o prático da minha turma foi dentro do Brasil. Foi numa tribo indígena, que é uma cultura totalmente diferente. Lá, principalmente para mim, que era mulher, é diferente, porque lá eles ouvem o homem, eles não ouvem a mulher. Mas não significa que as mulheres não podem ser evangelizadas. Então é um trabalhar em nós e através de nós. É a famosa frase. Primeiro em mim, depois através de mim. Muito bom. Giovana, falando um pouquinho, você citou essa experiência do prático do teu treinamento, como foi, de um modo geral, o desenvolver do teu treinamento? Do começo dele, que foi em fevereiro, né, até julho
de 2022, no caso. Foi quando vocês retornaram, né? A gente retornou do prático ali, meados de julho, agosto, ali naquela época. Como é que você viu, como é que você analisa todo esse fluxo do treinamento da tua perspectiva? Para você, o que foi o treinamento missionário? Como foi que você analisou as idas e vindas? Olha, Vitor, no começo era tudo muito novo, depois ficou pior, depois parecia que estava no começo. Como é que foi para você esse fluxo? O que é que te impactou? O maior desafio, a maior experiência? Conta pra gente um pouquinho. É algo que eu estava conversando com a Alexia, que é a esposa do Samuel, esses dias, que a gente fez o curso juntos, que a gente aprende mais da gente mesmo do que em 6 meses, do que se estivesse vivendo a igreja normal, a vida da igreja normal. No começo, é aquela coisa nova, aquela expectativa, aquela euforia, vou até colocar essa palavra, euforia, aquela coisa linda, mágica, e aí depois a gente só recebe baque. É lapada, atrás de lapada, e aí eu quero dizer para todo mundo, quero até falar assim, futuros alunos do Alfa, se você acha, tipo, nossa, às vezes vai chegar a dúvida, vai chegar o momento da dúvida, que você fala assim, será que eu estou preparada para isso? E eu quero dizer que é normal. A gente somos humanos. A gente não é porque a gente tem um momento de dúvida, não uma vida de dúvida, um momento de dúvida, que não significa que a gente é crente. Mas a gente tem um tempo a mais de busca em Deus. E aí Deus fala assim, não, está difícil? Tá, relaxa. Que é tudo preparo para depois do Alfa. Acho que várias pessoas que eu converso que participaram do Alfa vão falar, tem a pessoa antes do Alfa e depois do Alfa. Isso é um fato. As pessoas, eu já cheguei a ouvir as pessoas falando assim, você virou mais crente. Não, gente, eu continuo a mesma crente normal. Não é porque é porque lá a gente foca um pouco mais na parte de oração, de busca de Deus. E saindo do Alfa, a gente tem a vida secular, no sentido de trabalho, de igreja, de casa, de família. E a gente não tem tanto foco nessas coisas lá dentro. É um foco um pouco mais direcionado cada um vai buscar, é o seu chamado. Então, você vai se aprofundar no seu chamado. Você vai buscar as ferramentas para você trabalhar. E, no começo, foi aquela euforia, depois a gente vai nos baques, e sobe, desce. Mas algo que ficou muito claro para mim, que, no meu pelo menos para mim, no meu treinamento foi, independente de do meu jeito de ser, Deus me chamou. Amém. E, independente do tempo de espera, Deus me chamou. É uma convicção que eu saí lá de dentro que é uma convicção que me sustenta hoje. E eu falo assim, é importante. Até o tempo de espera, depois do Alfa, ele é importante. Porque, novamente, aquela frase, não é você que vai, é a igreja que te envia. E é tudo no tempo de Deus. Deus não vai fazer nada atropelado. Deus não vai atropelar o tempo dele. Porque, às vezes, eu falo assim, depois que eu saí do Alfa, eu analisei um pouco e falei, se eu tivesse ido com 18, 19 anos, não seria do mesmo jeito se eu tivesse ido com 25 anos. Não é a mesma coisa, não é a mesma Giovana. E hoje em dia eu falo assim, graças a Deus eu fui com 25 anos, porque foi no tempo de Deus. Amém. Muito bom. Dentro desse processo, Giovana, eu acho interessante que você menciona, né? O treinamento, ele tem uma dinâmica, ele tem um tempo, um período que te permite olhar para você, talvez de uma maneira que lá fora você nunca olhou. Né? E isso é fundamental no campo missionário, a gente vê isso lá dentro, né? Que o maior vilão do missionário, muitas vezes, o maior inimigo dele, a parte de Satanás, é ele mesmo, né, no campo. São as suas emoções, são os seus pensamentos, né, suas inclinações. E aí o treinamento ele prepara, né, em relação a isso. Isso é muito bom você ter falado, porque tem muita gente que acha que no Alfa eu vou ficar tão cheio de atividades que eu não vou ter tempo para olhar para mim. Quando, na verdade, é totalmente o oposto, né? Você vai ter atividades,
mas você vai se ver nas atividades, você vai se ver fora das atividades e você vai olhar para você, porque no campo missionário serão você e Deus. Né? E acho legal que você fala isso e você tocou no ponto do tempo de espera. Né? Terminado o treinamento, passado todo esse período de aprendizado, você retorna para a igreja local e você tem um tempo de espera. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso para você que nos assiste no nosso segundo bloco. Não sai daí, tá? A gente volta já já, rapidinho, com mais uma conversa com a nossa querida missionária Giovana Moto. Não sai daí, a gente volta já já. Olá, eu sou o Rediane Nascimento e eu estou aqui para te fazer um convite muito especial para você vir fazer o nosso devocional diário que acontece às 8 da manhã, de segunda a sábado. Então eu quero te convidar a vir aqui na Capela Irma Estevanato para fazermos o nosso devocional de forma presencial. Lembrando que aos sábados o nosso devocional ele é exclusivamente online. Então só me resta agora deixar com vocês um forte, mas bem forte abraço. Beijos, beijos, beijos e te vejo aqui. Tchau! Olá, eu sou Vanderlei Medeiros e de segunda a sexta-feira eu estou aqui apresentando o programa Manhã Manda Aqui, às 10 horas da manhã. Você é o meu convidado. A nossa programação sempre recebe convidados que nos edificam através da história de vida, da sua experiência com Deus e também cantando e entoando louvores ao nosso Deus. É de segunda a sexta-feira, às 10 horas da manhã, nas nossas redes sociais, OBPC Manda Aqui, na Manda Aqui Online. Deus te abençoe e até lá. Olá, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Eduardo. Quero convidá-los a participar conosco do programa Conversa Teológica, que vai ao ar toda segunda-feira, às 15 horas, pela rede OBPC Manda Aqui. O programa se dedica a análises teológicas do ponto de vista das Escrituras. Participe conosco toda segunda-feira, 15 horas. Aguardo por você, um grande abraço e até lá. A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Aqui quem fala é o missionário Vitor Soares. Eu estou passando aqui na TV Manda Aqui Online para te convidar a todas as terças, a partir das 15 horas, estarmos juntos no programa Missão Desafio em Ação, o nosso encontro semanal onde você e eu passaremos momentos de aprendizado falando sobre o campo missionário, as últimas notícias e tudo aquilo que está relacionado à obra missionária e à nossa Missão Desafio. Todas as terças, às 15 horas, não perde, temos um encontro marcado. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Olá, eu sou Ângela Vautier. Eu sou o pastor Daniel Rocha. E nós estamos aqui para te convidar para o programa Os Hinos que Cantamos, um programa abençoado, com muita música, muita história boa e a presença de Deus através da palavra. Todas as quintas-feiras, às 15 horas, nas redes sociais da OBPC Manda Aqui. Esperamos vocês, hein? Até lá! Olá, queridos! É uma alegria passarmos aqui para convidá-los a estar conosco todas as sextas-feiras, às 15 horas, no programa Aliança de Amor. Tratando dos assuntos que dizem respeito ao dia a dia da família, aquilo que acontece na minha e da sua casa. Esteja conosco, participe através das redes sociais ou BBC Manda Aqui. Até lá! Estamos de volta nesta tarde maravilhosa de terça-feira. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo ao nosso programa Missão Desafio em Ação. Corrigindo,
né, missionária Giovana? A gente estava na primeira parte, se você não pegou esse pedaço, a gente estava na primeira parte conversando e eu parabenizei a Giovana por estar no nosso Manhã Manda Aqui, irmãos. Meu Deus do céu. Porque a igreja OBPC Manda Aqui, eu quero fazer esta correção. Este é o nosso programa Missão Desafio em Ação. Manhã Manda Aqui pela manhã, nosso encontro semanal às tardes, ok? Então nós estamos aqui neste bate-papo gostoso sobre a obra missionária, sobre a vida da missionária Giovana, que está compartilhando conosco um pouquinho das experiências dela, de como foi o treinamento missionário, de como foi o processo de todas essas coisas. E dando seguimento a isso, Giovana, a gente finalizou o primeiro bloco do nosso programa falando um pouco sobre esse tempo de espera, né, na igreja local. E eu queria saber de você sobre isso. Como é que é o processo quando se conclui o treinamento missionário? Né? Como é que foi para você? Se você teve algum direcionamento divino em seu coração? E qual foi o momento quando você chegou na igreja local com esse direcionamento? O que houve? O que aconteceu? Como é que está essa fase na sua vida? É importante, né? Muitas pessoas perguntam, nossa, e aí? Quando que vai? É a pergunta que eu mais ouço. Quando que vai? E algo que eu aprendi é realmente no tempo de Deus. A gente está à disposição. Uhum. Mas a gente só vai quando Deus permite que a gente vai. Sim. E o tempo de espera, como eu disse no primeiro bloco, eu sou uma pessoa ansiosa. Uhum. E aí eu fico assim, Deus, e agora? Quando é que eu vou? Eu não vou mais. E Deus fala assim, espera. Espera. E esse tempo de espera eu aprendi muito. Uhum. Porque eu era uma pessoa antes do Alfa, Uhum. fiquei um tempo no Alfa e a minha igreja continuou seguindo. Uhum. E voltei do Alfa e minha igreja rolando. E eu fiquei, no começo, muitas pessoas da minha igreja sabem, eu fiquei perdida. Que eu falo assim, nossa, não sou mais daqui, eu vou embora, não sei o quê, entrei em crise. Sim. Mas é algo que eu conversei com alguns pastores, alguns irmãos da igreja, e eu voltar aos poucos. Uhum. Não é voltar para a igreja, porque uma vez que você sabe da sua vocação, você não consegue voltar 100% para a igreja. Uhum. Mas Deus me colocou aqui, não foi sem motivo. Uhum. Então, eu vou continuar servindo na minha igreja. E aí, é você colocar isso na sua mente. É esse tempo de espera, que você está esperando, continuar sendo um crente em Cristo Jesus, e falar, não, pera, se Deus está me colocando aqui é por um motivo. Então a gente vai seguindo, vai servindo na igreja, não do mesmo jeito que a gente via antes, porque, reiterando, a gente não é um super crente, continuamos sendo cristãos normais. Cristãos, quem é cristão? Pequeno Cristo. E a gente vai servindo a Cristo. E para mim foi um período, principalmente no começo, os primeiros 4, 5 meses, eu fiquei bem perdida. Não vou negar. Você entra em algo que a gente aprende no Alfa, que é chamado choque cultural. Isso, choque de retorno, né? Choque de retorno. A gente tem esse choque, porque a gente está numa dinâmica acelerada. E graças a Deus a minha igreja é uma igreja que ela é uma igreja que tem muitos trabalhos, muitas frentes. E aí também é acelerada e você volta desacelerada. E aí num ritmo totalmente diferente da igreja. Sim. E você fala, opa, pera, onde é que eu estou? Quem sou? Onde estou? E aí eu fui trabalhando isso com Deus, com alguns irmãos da igreja, líderes. E hoje em dia estou servindo na igreja, estou trabalhando e ao mesmo tempo continuo orando, porque Deus me deu um chamado para um continente e é realmente esperar no Senhor. Amém. Pelo tempo de Deus, né? Muito bom. Vamos falar um pouquinho sobre esse ponto, né? Você disse algo interessante. Deus te deu um chamado para um continente. A gente sabe que existe, né, diante da visão missionária, não existe um espaço geográfico definido para ninguém. A gente sabe disso, que é definitivo para ninguém. Mas que Deus tem um olhar para as realidades, né, e Ele coloca isso no nosso coração. Eu creio firmemente que Deus vocaciona e chama pessoas também para situações específicas, né? Por exemplo,
a gente vê Daniel e Ezequiel sendo levantados para o povo de Deus no período do cativeiro babilônico com propósitos bem diferentes, né? Eles eram contemporâneos ali durante o cativeiro, um período de 70 anos ali, mas a gente vê que Daniel está no palácio o tempo inteiro. Daniel não está ali no meio do povo, ele é levado para o palácio diretamente, serve, se torna praticamente o governador ali da Babilônia, ali ao lado do rei, enquanto que Ezequiel está ali com a população, né? Deus não coloca Ezequiel no palácio, não coloca Daniel no povo. Deus tem um design, ferramentas específicas para algumas pessoas, né? A gente percebe isso ao longo da Escritura. Dentro desse ponto, Giovana, qual foi a visão que Deus colocou no seu coração e não batendo o martelo, obviamente, só vou se for para cá. A gente sabe que isso não existe, tá, irmãos? Mas assim, qual foi a visão que houve no seu coração? Você pode compartilhar com a gente? Voltando nos 6 anos atrás, né? Foi para a Europa. Acho que na época, eu não lembro, agora se falar a data agora, assim, de cabeça eu não lembro. Sim. Mas foi o primeiro conflito que teve entre Ucrânia e Rússia. Aquele primeiro lá de 2000 e... Foi a invasão da Crimeia, aquela parte lá atrás. E Deus me levou a orar pela Europa. E assim, para mim, Giovana, é raro Deus me acordar de madrugada. É raro. Deus, só se tipo assim, Deus... E eu lembro que tinha saído a guerra da Crimeia. No dia seguinte, de madrugada, umas 4 horas da manhã, Deus me acordou e falou, ora pela Crimeia. Eu, que Crimeia? Eu nem sabia o que era. Porque tinha literalmente acabado de sair. E aí eu orei pelas pessoas que estavam lá e voltei a dormir. E desde então, por muito tempo, Deus sempre me fez orar por países da Europa. Não tipo um país específico, mas pela Ucrânia naquela época, pela Ucrânia de novo. E algo que aconteceu comigo muito específico, antes de eu ir para o Alfa, inclusive, foi que eu tive um sonho que eu estava de jaleco e uma bandeira no fundo e no meio de uma guerra. E eu, que é isso? E eu fui pesquisar a bandeira, era a bandeira da Ucrânia. E aí, em março, foi mais ou menos, né? Estourou a guerra da Ucrânia e da Rússia. E eu não sabia, mas naquela época Deus já tinha me levantado para orar por eles. Não sei o que Deus quer. Não faço a menor ideia. Mas, desde então, eu sempre tenho esse olhar mais missionário por países da Europa. Já cheguei também a orar pela Alemanha, porque eu gosto muito de história. E hoje, eu vendo a situação da igreja na Alemanha hoje em dia, me dói o coração e eu oro a Deus e falo assim, Deus, precisa de pessoas para lá. Sim. Não necessariamente a Giovana, mas precisa de pessoas, porque esses dias atrás fizeram um culto com realidade virtual e não tem nada disso, não tem. É uma sociedade pós-cristã. O tema do simpósio do ano passado foi o fôlego para a Europa. E não é por causa do tema de simpósio, não é nada disso. Mas eles precisam de Deus, não é porque eles têm condições financeiras, porque eles têm. Eu tenho colegas meus da faculdade que estão morando hoje na Alemanha, por exemplo, e falam, aqui a gente pode sair na rua à noite com um iPhone 14 na mão e não vamos ser assaltados. Tem segurança, você tem poder de compra, mas as pessoas que estão lá, uma colega minha, ela é cristã, ela está lá, e ela falou, a igreja aqui tem, mas é diferente. Lá a gente, por exemplo, tem igrejas que são a favor do movimento LGBT, que apoiam isso nas igrejas que até um passado atrás eram luteranas, igrejas tradicionais, sérias. Sim. Hoje a maioria das igrejas lá, elas são a favor do movimento LGBT, elas promovem isso, inclusive. E é algo que eu estava percebendo, principalmente em países onde você tem
na sua língua, o pronome neutro, o alemão, o inglês, o finlandês também, que são de raiz germânica, elas têm muito mais propensão à igreja ser a favor do movimento LGBT. Sim. É impressionante isso aí quando você fala, porque a gente percebe que, às vezes, existe uma concepção das pessoas que, eu quero ser missionário na América do Norte, eu quero ser missionário na Europa. E aí as pessoas dizem assim, sim, eu também quero. Né? Se for para ser missionário na Suíça, nos Estados Unidos, né? Eu sempre uso o exemplo da Disney, né? É para ser missionário na Disney? Sim, é bom demais, né? Todo mundo quer ser. Só que aí que está, é isso que você falou, Giovana, eu acho interessante para a gente trazer à sua memória, você que nos assiste, essas realidades, apesar de terem um êxito financeiro muito grande, né? Uma aquisição, um poder aquisitivo, uma estrutura social que te dá muito conforto, mas eles são moralmente necessitados daquilo que a gente tem no Evangelho, né? É um campo missionário, são campos missionários que hoje, na verdade, tem uma carência muito grande de pessoas, né, Giovana? Eu acho interessante quando você fala isso, por quê? Porque se hoje nós levantarmos, na maioria das igrejas, assim, às vezes, precisamos de pessoas que queiram ir para a África, digamos. Muita gente, às vezes, pode levantar a mão. A África, vamos colaborar aqui, a gente tem R$1.000. Só fazer uma contribuição, você coloca, digamos, a Índia, a África, a Malásia, o Peru, Nepal, lugares mais pobres, assim. E aí você coloca, digamos, a imagem de 2 pessoas numa empresa na Inglaterra. Você diz, pegue seus R$1.000, você vai mandar para quem? Eles vão dizer, provavelmente, que a necessidade está nos que têm necessidade material, né? Vamos abençoar missionários que estão servindo aonde? A maioria, naturalmente, né? Não estou dizendo que não hajam programas de fomento, a gente teve um simpósio no ano passado com esse tema, mas naturalmente as pessoas vão se inclinar para as necessidades carentes materialmente, né? Quando na verdade a Europa é esse continente que tem uma carência muito grande, né? Foi muito bom você ter falado, porque eu creio sim, sabe, que existe um clamor naquele continente, a gente não ouve muitas vezes, mas eu creio que existe. Eu pude estar indo lá em 2022 no treinamento de vocês, né? Eu pude ver essa realidade que você fala da Alemanha especificamente. Passei alguns dias ali na Espanha também com o nosso pastor Alexandre Gonzaga, e isso que você fala é uma verdade. Então, eu sigo orando, né, não somente pela Europa, pela América do Norte, eu tenho um olhar muito carinhoso para essas 2 realidades, e que você seja, né, em nome de Jesus, no tempo de Deus, como você falou, levantada, né, para se não estar indo, mas estar contribuindo de alguma forma para que esses locais sejam alcançados, abençoados pela luz do Evangelho. Nós já estamos chegando aqui na parte final do nosso programa. Eu quero desejar um abraço, né, a todos vocês que estão nos assistindo agora, pessoal da OBPC Pernambuco, alguns irmãos que estão conosco aqui da região da Grande São Paulo, do interior do estado, de outros estados do Brasil. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, porque vocês estão conosco todos os dias, em todos os momentos, sempre nos dando aquele apoio a cada programa. Deus seja louvado pela vida de cada um. Nós cremos que o reino de Deus é formado por pessoas como a Giovana, como eu que estou aqui, e assim como você que assiste o nosso programa, você também faz parte desta obra, deste reino. Quero louvar a Deus por isso. E aproveitando a oportunidade também te convidar para o nosso simpósio de missões este ano, que vai estar acontecendo no mês de outubro, do dia 13 ao dia 15 de outubro, com o tema Ásia, um olhar para muitos olhares. Nós estaremos recebendo missionários de várias partes do mundo, de vários países, falando um pouco sobre a realidade missionária neste que é um continente tão populoso, mas com tantos desafios, né, para que a gente tenha aí conhecimento, informação e uma chama do Espírito Santo em nossos corações para essa realidade. Então esteja presente de 13 a 15 de outubro, faça sua inscrição nas redes sociais da Missão Desafio. Você pode estar entrando em contato conosco através do nosso WhatsApp 996130771 ou através das redes sociais YouTube, Facebook ou Instagram no @Missão Desafio. Não perca tempo, faça sua inscrição e esteja conosco no simpósio. Vai ser um tempo maravilhoso de Deus na sua vida, como são todos os anos de evento.
Giovana, quero louvar a Deus pela sua presença, agradecer, né, por você ter estado aqui conosco compartilhando esse tempo. Você que nos assiste, não perca. Nós estaremos nos nossos próximos programas falando agora sobre a Missão Desafio em si. Vamos estar trazendo um olhar organizacional sobre a nossa Missão Desafio. Traremos números, estatísticas, conversas de pastores, testemunhos de tudo aquilo que tem sido desenvolvido, não somente no nosso país, mas também fora dele. Você vai poder conhecer um pouco mais da história da Missão Desafio, como ela surgiu de uma Secretaria de Missões Regional na nossa igreja local aqui, na OBPC Mandaqui, e assumiu hoje o porte, o volume que tem de estar presente nos 32 países nos quais estamos, e número esse que cresce a cada ano, a cada novo mês. Você vai estar conhecendo um pouco mais da história desta instituição com pessoas que fizeram parte dela. Nós vamos estar juntos falando, compartilhando algumas imagens, alguns materiais com você, para que você possa ter mais ferramentas no seu coração e saber que nós, como denominação e como reino do Senhor, temos essa estrutura para abençoar a sua vida e abençoar a vida daqueles que necessitam conhecer o Evangelho de Cristo. Então nós vamos estar orando agora para termos uma tarde abençoada. Eu quero pedir a você, Giovana, que faça essa oração, despedindo a cada um de nós, né, tanto a nós que estamos aqui, quanto aos nossos telespectadores que estão aí nas suas casas, nos seus trabalhos, e que você nos deseje uma tarde abençoada aí no nosso Senhor Jesus, para nós estarmos encerrando este nosso encontro. Amém. Senhor Jesus, quero te agradecer por mais esse momento. Sim, Pai. Quero te agradecer pela vida do Vitor, da Ângela, do Paulinho, que estão aqui, Senhor Jesus. Sim. Todas as terças-feiras, às tardes, trabalhando, Senhor Jesus, promovendo, Senhor, que essa palavra, Senhor Jesus, que mais informação seja dita, Senhor Jesus, seja propagada. Pai, eu te agradeço por mais esse momento, eu te agradeço por cada um que assistiu. Eu sei que serão pessoas que serão tocadas, Pai, pessoas que serão impactadas, Pai, por esse breve momento que tivemos aqui de conversa. Em nome de Jesus. Pai, eu também quero te agradecer por cada um que assistiu, que o Senhor possa, Senhor, nos abençoar na volta para casa. Aqueles que estão no trabalho, Senhor, abençoa o trabalho, que eles possam, Senhor, ser revigorados no trabalho com essa palavra, e que aquele, Senhor, que ouviu essa nossa entrevista e que tem o chamado missionário, que o Senhor possa tocar no seu coração e que o Senhor possa afirmar mais uma vez essa convicção no coração deles. Sim, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, missionária Giovana. Você não perca, esteja conosco todas as terças-feiras a partir das 15 horas aqui no nosso programa Missão Desafio em Ação. Eu espero por você que você tenha um final de tarde abençoado e uma presença do Senhor constante em sua vida em toda esta semana e até o nosso próximo programa, se Deus assim nos permitir. Que Deus o abençoe. Fique na paz do nosso Senhor Jesus.